A igreja nos convida, irmãos, a refletirmos a respeito do bom pastor. E é muito importante isto, cada um de nós, averiguarmos na nossa vida quem tem sido o pastor da nossa vida. Ou seja, quem tem te conduzido, quem tem falado mais alto na tua vida. Isso é muito importante, porque é preciso, irmãos, que cada um de nós saibamos distinguir a voz do verdadeiro pastor. Será que nós sabemos distinguir a voz deste pastor? Muitas vezes não. Porque se a gente analisar um pouco a nossa vida, a gente percebe que existem muitas vozes, né? O mundo grita muito alto dentro de cada um de nós. E na maioria das vezes, a gente se deixa influenciar pelo mundo, por aquilo que o mundo prega e dita, e muitas vezes a nossa vida, na verdade, em vez de ser conduzida pelo verdadeiro pastor, o bom pastor, é conduzida pelo mercenário. E a leitura aqui é muito clara para cada um de nós. Qual é a atitude do bom pastor e qual é a atitude do mercenário? O mercenário é um assalariado. Ele está mais preocupado com aquilo que ele ganha do que com aquilo que ele está fazendo, né? E no mundo existem muitos mercenários. A nossa maneira de vestir, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira até de comer, são influenciados pelo mundo e por aquilo que o mundo dita. O mercenário, irmãos, é algo muito real, que não é só na época e não só diz respeito às ovelhas animais. Existem muitos mercenários na nossa vida, no mundo. O mundo sempre houve mercenários. E no fundo, todos esses mercenários não querem o bem do rebanho, pelo contrário, visam apenas a si mesmos. O mal que existe no mundo é o homem querer conduzir o homem querer dominar o homem. Isso sempre existiu na humanidade e sempre vai existir. E o grande problema, a força que exerce aí é o quê? O egoísmo. Porque pensa só em si. Haja visto que no nosso tempo hoje, como está presente o mal da ditadura. E não é só fora, não. Aqui no Brasil também existe. A gente sabe disto. E muitas vezes nós queremos repudiar, mas não consegue. Por isso, irmãos, é preciso cada um de nós aprendermos a discernir a voz do pastor. É interessante aqui quando Jesus começa a dizer, eu sou. Quando Jesus começa a dizer, eu sou, ele está dizendo que ele é Deus. E que ele é o único bom pastor. Por que ele é o único bom pastor? Porque é o único que é capaz de dar a vida. É o único que mostra para cada um de nós a verdade. É o único que se interessa por cada um de nós individualmente.
Deus não nos enxerga, irmãos, como uma massa. Não. Deus conhece a cada um. Por isso ele fala aqui, o pastor conhece as suas ovelhas e conhece pelo nome. É impressionante, né? A igreja é tão sábia. Porque quando fomos batizados, irmãos, e eu sempre falo da importância do nome de cada um de nós. Nós fomos escolhidos por dedos. Quando Deus criou a cada um de nós, Ele criou a cada um de nós de uma forma única. Não existe uma pessoa igual a outra, nem uma criança que seja univitelina. A sua digital é diferente um do outro. Por isso somos únicos e somos amados por Deus. É bem verdade que muitas vezes, por não sabermos distinguir a voz do verdadeiro pastor, nós nos perdemos e achamos que a vida é algo sem graça, sem sentido, porque nos deixamos conduzir por outras vozes. Mas é necessário aprender a distinguir a voz do pastor. Por que isso é importante? Porque é vital para nós. A primeira leitura hoje, escolhida para esta festa, este quarto domingo do Bom Pastor, fala, São Pedro dá o testemunho. São Pedro entrou no templo e tinha um homem pedindo esmola, um homem paralítico. E Deus curou este homem através de São Pedro. São Pedro disse, ele pediu uma esmola e São Pedro disse, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Cristo, levanta e anda. E este homem andou. Por isso todo mundo ficou pasmado com aquele sinal. E começaram a olhar para Pedro de forma estranha. Pedro fala, vocês estão olhando para mim? Não sou eu que salvei esse homem, mas é aquele que vocês rejeitaram. E é verdade, né, irmãos? A rejeição a Cristo não é uma rejeição só na época de Jesus Cristo. A rejeição de Cristo ainda existe hoje. Quantas vezes, para seguir a nossa razão, a nossa vontade, nós rejeitamos a Cristo. Nós crucificamos a Cristo. Todas as vezes que pecamos, que fazemos a nossa vontade, nós rejeitamos a Cristo. Esta é uma verdade. Porém, Deus constituiu ele como pedra fundamental, como pedra de alicerce, como única maneira que o homem pode se salvar. Por isso é vital para nós escutar a voz do pastor. Porque se eu não aprender a escutar a voz do pastor, eu me perco. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Elas me seguem. É fundamental isto para nós, irmãos. Cada um de nós sabemos das nossas dificuldades e das nossas debilidades e fraquezas. Mas acima de tudo, nós temos um bom pastor que nos ama, que por mais que a gente se extravie, ele vai buscar e nos carrega no colo. É o único que de fato se interessa por cada um de nós. Por isso, nos chama a participar do seu rebanho, do seu redil. É verdade que o homem muitas vezes não gosta de ser ovelha, não gosta de ser conduzido. Nós somos muito autossuficientes, orgulhosos, e queremos fazer da nossa vida o que queremos. Mas é importante que na nossa vida também existem os tombos, e faz
bem um tombo, né? Às vezes Deus permite a gente cair, né? Permite a gente levar um esfregão, né? Para quê? Para aprender que não é você com a tua razão, com a tua vontade que conduz a sua vida, mas que é o Senhor. Mas o Senhor também nos chama a ser pastores, não só o padre, não só os catequistas, mas cada um de nós, os pais que estão aqui, a igreja está cheia de criança, né? Os pais são os pastores dos seus filhos, devem conduzir os seus filhos aonde? Para quem? Ao verdadeiro pastor, para que eles não se percam no mundo, para que eles não se deixem conduzir pelos mercenários que só quer roubar, que só quer explorar, que só quer dominar. Para que a gente possa, de verdade, né, não ser enganado. A ovelha do Senhor é aquele que sabe distinguir o bem do mal. Aquele que escuta a sua voz. Por isso é impressionante aquilo que fala também a segunda leitura. Segunda leitura diz assim: vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Quem é filho de Deus? Quem escuta a voz do Pai, quem se deixa conduzir por esta voz. E nós, irmãos, que fomos escolhidos, nós que fazemos parte desse redil, deste rebanho, somos chamados também a uma missão, porque Deus não se interessa só por nós, mas se interessa por toda a humanidade. Deus quer curar e salvar a toda a humanidade. Por isso, no próprio Evangelho, Jesus Cristo diz: existem outras ovelhas que não são desse redil. Eu devo procurá-las, eu devo buscá-las, para que elas também possam participar. E possa haver um só pastor e um só rebanho. O Senhor nos chama à unidade, a trabalhar para que o mundo conheça o amor de Deus, a trabalhar, irmãos, para que as pessoas saem, né, da escravidão, saem de ser dominadas pelos outros, né, para que elas também possam conhecer o amor de Deus. Eu espero que Deus ajude a cada um de nós a sermos pastores, a sermos fiéis, a darmos o testemunho de que a salvação só existe em um lugar, em Cristo.